TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, amigos do programa Enfoque Espírita. Mais uma vez temos a alegria de levar a doutrina espírita aos nossos amigos telespectadores. Numa época de tanta dificuldade para o homem, para todos os encarnados em todo o mundo, homem, mulher, de qualquer que seja o país, estamos realmente em fases que até são previstas dentro daquelas palavras de Jesus, que não podia determinar datas, mas são fatos que vêm ocorrendo e começam mais ou menos por essas expressões, naquele tempo, etc., declarando isso. Mas estamos aqui, mais uma vez, com o programa, cumprimentando o Vec Miller. Tudo bem, Vec Miller? Tudo bem, graças a Deus, senhor Gama. Com a graça de Deus, a gente teve uma correria para chegar aqui hoje a tempo. Mas, enfim, vamos seguir em frente. Vec Miller, por gentileza, eu vou citar apenas uma frase que eu não gosto que fique esquecida para nós, que diz o seguinte, é de Chico Xavier, né? E ela se tornou até mais conhecida porque nós fizemos isso como uma, digamos assim, uma criação do programa, que é do Chico Xavier, essa frase que diz o seguinte: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Nada de se arrepender, portanto, se você tomar o conhecimento da doutrina espírita e dizer assim, mas eu não fiz isso porque eu não tive tempo. Sempre dá tempo, porque muita coisa se modifica nessa circunstância. Vou deixar contigo informar os dias de programa e tudo mais. Perfeito, tá? Você está bem? Tudo ótimo, tudo Manda tranquilo. brada, vamos fazer o programa, vamos lá. Então, pessoal, sejamos todos bem-vindos ao TVC Correio da Manhã. O programa Enfoque Espírita é aos sábados às 7h30 da manhã, às segundas-feiras às 0h30, às quartas-feiras às 6h30 e às quintas-feiras às 0h30. Pode ser visto também pela internet www.tvc16.com e também pelo Facebook. É só vocês digitarem tudo lá em cima na página o seguinte, TVC Correio da Manhã. E no Instagram a mesma coisa, TVC Correio da Manhã, tá certo? E toda a programação deste canal é veiculado também em Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul, é só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios, tá certo? E vocês vão ver uma excelente programação veiculada através deste canal. Então, passemos então agora a nossa leitura. Aí, Vec Miller, se me permite, eu procurei, né? Esse livro é muito lindo. Abri, por exemplo, ao acaso aqui, tem uma linda página, até marcada por mim, que diz o seguinte, se procura essa paz. Mas eu tinha determinado, nós tínhamos determinado, que lêssemos hoje, se as letras bastassem, que é o capítulo 38, vai marcado aqui. Perfeito. Para facilitá-lo. Perfeito, seu Gama. Então, pessoal... Obviamente, recebido por Chico Xavier, mas é de Emmanuel. Passos da Vida de Espíritos Diversos, tá certo? Então, é o item 38, que diz o seguinte: se as palavras bastassem, se as letras bastassem, não teríamos as nações superalfabetizadas na Terra, patrocinando o ódio e a destruição em conflitos de morte. Se as letras bastassem, não contemplaríamos a religião detida no culto externo e a ciência, tanta vez convertida em arma de extermínio, nas mãos da inteligência destrambelhada. Se as letras bastassem, não identificaríamos o suicídio por enfermidade moral, alastrando-se de preferência entre as classes privilegiadas pela cultura do cérebro.
Se as letras bastassem, de certo, não seríamos defrontados na atualidade pela indústria crescente do aborto delituoso nos lares que a instrução e o reconforto assinalam, em muitas ocasiões, com o beneplácito de muitas autoridades humanas. Não vale ensinar tão somente a técnica do fazer. Necessário, antes de tudo, saber fazer para o bem de todos. Repletar-se-ão as arcas de um povo com o ouro fácil da economia de absorção indireta. Todavia, se esse povo ignora como utilizar a riqueza na exaltação da grande fraternidade que rege a vida, nessa mesma grandeza de que se orgulha, encontrará os agentes letais de miséria e do desespero. Adonar-se-á o homem com títulos respeitáveis no campo das profissões. Entretanto, se não busca movimentá-los no auxílio aos outros, nessa mesma vantagem particular, surpreenderá o caminho descendente para a ruína. Impossível dispensar a escola que ilustra o raciocínio, mas, antepondo-se a ela, é indispensável se erga no mundo a orientação que apura o sentimento. Antes de conhecer, é forçoso compreender, a fim de que o passo da criatura não se desvie do rumo certo. É por isso, sem dúvida, que Jesus, embora anjo entre os anjos e sábio dos sábios, preferiu manifestar-se entre os homens como sendo o divino mestre do coração. Isso tudo foi passado por Emmanuel. Tem uma frase Lindíssimo, aí que me deixou muito, de certa forma, muito emocionado e feliz, né? Porque é o final do texto, ele diz assim, que é aqui, impossível dispensar a escola que ilustra o raciocínio, mas antepondo-se a ela, é indispensável que se erga no mundo a orientação que apura o sentimento. Antes de conhecer, isso é importante, é formoso e necessário compreender, a fim de que o passo da criatura não se desvie do rumo certo. Então é necessário compreender, por isso mesmo a gente diz que a doutrina espírita é uma ciência que estuda origem, destino e natureza dos espíritos, sua relação com o mundo material, é só isso. Então, o espiritismo é a ciência que estuda a origem, destino, natureza dos espíritos, sua relação com o mundo material. Então sabemos que, por exemplo, nós sempre contestamos dentro de nós mesmos como é que Deus perfeito poderia criar um inferno, dar uma vida só para a pessoa e no final condena-o eternamente e chama isso de misericórdia de Deus? Com certeza que não. Bom, eu não consigo, a minha inteligência não consegue absorver uma explicação dela. Assim como eu não admito a existência de uma vida só, também admito a existência de seres que conseguem passar com muita facilidade por tudo isso. E tem outros que, por mais que se fale, reencarna e fica. Por quê? Se você tirar a reencarnação, você não consegue conhecer justiça. Não há justiça e Deus tem que ser justo. Eminentemente justo, que é o nosso exemplo. Com certeza. Então, as coisas, quando paro assim, ver às vezes um detalhe mostrando isso me deixa sempre muito surpreso, mas ao mesmo tempo muito feliz. Perfeito. Bem, nós estamos estudando a lei de liberdade. Como sabemos, pelo menos tantas vezes temos dito aqui, a doutrina espírita não se preocupou em falar sobre o inferno, falar sobre, digamos, rituais, sobre determinados movimentos religiosos que respeitamos profundamente. Então tem uma pergunta, a 982, que é tão importante, que já lemos aqui tantas vezes. Ela nos diz que é necessário ser espírita para a gente se salvar,
Kardec perguntou, disse, não, qualquer outra religião, desde que ame a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, que faça a caridade e o perdão, está livre, está lá na pergunta 982. Ele não precisa dessa força para transformar-se em espírita, não. Não se pede a transformação em espírita, mas se pede a transformação do homem de bem. Por isso, dentro do próprio espiritismo, não existe um sistema, digamos assim, formação de pessoas que vão responder por aquela religião, com esse ou aquele título, que são respeitáveis aqui na Terra enquanto encarnado. Porém, a doutrina espírita diz que tudo não, o que nos é necessário e indispensável é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, fazer caridade e exercer o perdão. Isso está lá, aonde? Na pergunta 982 e sua respectiva resposta. Nós chegaremos lá, porém nós estamos hoje ainda estudando a fatalidade, que faz parte da lei de liberdade. Por quê? Porque a doutrina espírita não tem nada disso, ela tem apenas as leis morais a seguir. O resto é ensinamento cristão, aceito perfeitamente, tá? Ensinamento de Jesus. Bom, estamos na pergunta 853, é isso? Foi a última que nós fizemos, seu Gama. Então vamos para a pergunta 854. Isto. Do fato de ser infalível a hora da morte, poder-se-á deduzir que sejam inúteis as precauções que tomemos para evitá-la? A resposta, não. Visto que as precauções que tomais vos são sugeridas com o fito de evitardes a morte, que vos ameaça, são um dos meios empregados para que ela não se dê. Isso. Olha que coisa. É uma coisa interessante também examinarmos o seguinte. Por exemplo, acho que tem uma pergunta que, se não me engano, eu acho que é 953, Vermelha. Quer ver? Deixa eu rapidinho te dizer o que se é. Creio que é assim. E vai fazer uma pergunta que nós vamos estudá-la. Olha só, nós não podemos falar de morte sem passar por ela. Isso. A pergunta 953. Isso. Quando uma pessoa, você vai ler, por favor, eu vou ler e você lê a resposta, porque depois tem a letra A também. Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, por exemplo, uma condenação, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente a sua morte? A resposta é fantástica. É sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado? De que um socorro inesperado não venha no último momento? Pois é, então é importante nós lembrarmos que quando se diz que a gente só morre na hora certa, se correr as coisas naturais, porque eu posso chegar numa livre iniciativa e executá-lo, como alguém pode fazer o mesmo comigo. Exato. Mas dizer que isso aí estava previsto para aquele momento que a gente foi criado para matar alguém naquela circunstância, ninguém foi condenado para fazer o mal. Então pode realmente desencarnar antes, mas se for por ato de terceiros. Tá? Vamos chamar de eutanásia. Pode ser eutanásia também. Ou também o autossuicídio, né? Exatamente. Não é isso? Tá certo. Então, nesse sentido, pode haver. Por isso, a doutrina espírita nos induz a pensar, existe resposta específica para isso, demonstrando que realmente eliminar-se é o mais grave erro que um homem pode fazer. Exatamente, senhor. Bom, estamos então na pergunta 855. Isso. Com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência devem ter? Veja bem, pessoal. O fato de ser a tua vida posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e de tornares melhor. Se escapas desse perigo, quando ainda sob a impressão do risco que correste, cogitas ainda sob a impressão do risco que correste. Isso.
cogitas mais ou menos seriamente de te melhorares conforme seja mais ou menos forte sobre ti a influência dos espíritos bons. Sobrevindo o mau espírito, parênteses, digo mal, subentendendo o mal que ainda existe nele, fecha parênteses, entras a pensar que, do mesmo modo, escaparás a outros perigos e deixas que, de novo, tuas paixões se desencadeiam por meio dos perigos que correis. Deus vos lembra a vossa fraqueza e a fragilidade da vossa existência. Importante agora. Se examinardes a causa e a natureza do perigo, verificareis que, quase sempre, suas consequências teriam sido a punição de uma falta cometida ou da negligência no cumprimento de um dever. Deus, por essa forma, exorta o espírito a cair em si e a se emendar. Olha que coisa maravilhosa. Exatamente. Então, nós temos aí uma circunstância interessante. Eu sempre coloco perguntas anteriores que têm uma íntima relação com essa que estamos estudando. Você vê essa resposta do que ela enfatiza. A pergunta 526. Tendo como tem ação sobre a matéria, pode os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de que se dê um acontecimento? Por exemplo, um homem tem que morrer, sobe a escada se quebra e ele morre da queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? Olha como ele vem com essa resposta necessária que as pessoas têm tanto medo dos espíritos. Vamos lá. É exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza, não para as derrogar, fazendo que, em dado momento, ocorra um sucesso inesperado e em contrário àquelas leis. No exemplo que figuraste, a escada se quebrou porque se achava podre, ou por não ser bastante forte para suportar o peso de um homem. Agora, importante, se era destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com o seu peso, resultando-lhe daí a morte por um efeito natural, e sem que, para isso, fosse mister a produção de um milagre. Então, nós estamos vendo, seu Gama, que isso aqui, na realidade, nós estaríamos passando por uma prova. O livre-arbítrio está sempre presente, Weckmiller. Isto. Então, o livre-arbítrio é nosso e ninguém vai tirar. E os espíritos desencarnados, eles não podem nos matar, mas podem provocar. Podem não. Em determinadas circunstâncias, eles podem nos induzir a nós tomarmos uma decisão errada, mas aí a responsabilidade é nossa. Sim. Ele responderá por isso também, mas a responsabilidade e a fragilidade mental é nossa, nós é que aceitamos. Tá certo. Então, isso aqui agora vem uma pergunta que eu acho fundamental para nós entendermos. É a 856. Que isso nos perguntam sistematicamente, até porque determinados espíritos, como Chico Xavier, eu conheci um outro que disse a mesma coisa, já até citei aqui. Ele disse para a esposa dele, né? Pessoa que eu conheci bem de perto, e disse: minha esposa querida, prepare tudo, porque eu devo desencarnar hoje ainda. E por incrível que pareça, quando chegou mais ou menos aí, ele era muito católico, muito, querido por muita gente. Não é que às 18 horas mais ou menos ele começou a rezar, ficou muito emocionado e desencarnou mesmo. Sabe, ele chegou até a despedir-se dos filhos, é uma dessas coisas interessantes. Isso. Então, sabe que o gênero de vida que escolheu para expor, isso é a resposta do espírito, sabe que o gênero de vida que escolheu para expor, a morrer dessa ou daquela maneira. Então, o espírito sabe igualmente quais as lutas que terá que sustentar para evitá-lo, e que, se Deus o permitir, não sucumbirá.
Então existem muitas circunstâncias em que há uma protelação da vida aqui na Terra, movido porque a pessoa está fazendo um trabalho bonito, ou para servir de exemplo, ou para quitar uma falta, ou para atender um pedido de um ser muito importante. Fora disso, não. Então é importante, a hora da morte da gente não acontece por acaso, a não ser que haja o livre-arbítrio errado de um outro encarnado, aí sim ele interfere, mas vai responder por isso, tá? Perfeito. Mas temos que fazer um intervalo, você já sinalizou? Exatamente. E voltaremos aqui a 1 minuto ou 2 minutos. Isso, até já. Estamos de volta com o programa Enfoque Espírita. Vamos continuar o nosso estudo, porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade espírita não tem rituais, não tem sacramentos, não tem destinações, não tem seres privilegiados, somos todos iguais, filhos de Deus. Fomos criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. Então tem uma pergunta muito linda que diz o seguinte, muito importante por sinal. Há homens que afrontam os perigos dos combates, persuadidos de uma certa forma que a hora da morte não lhes chegou. Haverá algum fundamento para essa confiança? Então, a resposta dos espíritos é a seguinte: muito a miúde tem o homem o pressentimento do seu fim. Como pode ter o de que ainda não morrerá? Esse pressentimento lhe vem dos espíritos, seus protetores, que assim o advertem para que esteja pronto a partir, ou lhe fortalecem a coragem nos momentos em que mais dela necessita. Pode vir-lhe também da intuição que tem da existência que escolheu, ou da missão que aceitou e que sabe ter que cumprir. Isso é lindo, seu Gama. É lindo. Mas é importante que a gente veja outras perguntas para deixar mais claro. Leia a pergunta 411. 411. Pergunta e resposta, tudo com você. Tá certo. À medida que eu vou alertando aqui, para a gente prestar atenção como é importante uma coisa chamada pressentimento. 411, vai Vamos lá, 411. Estando desprendido da matéria e atuando como espírito, sabe o espírito encarnado qual será a época de sua morte? Olha a resposta, gente. Acontece pressenti-la. Também sucede ter plena consciência dessa época, o que dá lugar a que, em estado de vigília, tem a intuição do fato. Por isso é que algumas pessoas preveem com grande exatidão a data em que virão a morrer. Então tem a partir da pergunta 522 um ensino do que é o pressentimento, tá? Na pergunta 522. Tudo isso. Relacionado, tudo é pressentimento, veja bem. Então vamos lá, pergunta. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? Resposta: é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Isso é maravilhoso, seu Gama. Então você veja que coisa linda que eu vou contar. Os íntimos, aqueles que conhecem a doutrina espírita, sabem disso. O Chico criou uma pessoa que depois de adulto, né, aproximou-se dele. E ele então manteve ele ali
Bom, foi até a morte do Chico e depois continuou cuidando da vida de muita coisa que o Chico deixou. Muito bem. Então, o que acontece? Um belo dia, o Chico tinha dito o seguinte: olha, quando o espírito é superior, eu hei de morrer no dia que o Brasil estiver muito feliz. Exato. Bem, todo mundo ficou esperando. Quando vai ser esse dia? Ninguém desconfiou. Até que ele voltou a dizer para o filho dele, né? Olha, eu gostaria de cortar o cabelo, de me preparar tudo, ficar bonito, porque eu queria, mas não falou que ia morrer. Aí o filho disse: não, hoje não, pai. Vai ter o jogo, o Brasil está todo feliz. Então, por isso agora justamente hoje que eu vou procurar uma pessoa para que você possa pedir a ele para cortar seu cabelo, tratar tudo. Não, hoje eu não vou conseguir ninguém, pai. Está todo mundo ouriçado que o Brasil está muito feliz. Ninguém observou que ele havia dito: eu hei de morrer no dia que o Brasil estiver muito feliz. Quando terminou o jogo, que o Brasil foi tetracampeão, ele começou a orar e desencarnou. Desencarnou, exato. Esse é típico pressentimento espírita. Eu tenho outros casos na minha vida que conheço, mas eu não quero insistir tanto nesse fato. Voltemos à pergunta que nós estávamos antes, ver que então é a 858, seu Gabão. Exatamente. Quer que eu faça? Você vê que eu vou só completar aqui. Então é importante dizer, espíritos superiores sabem o dia está chegando, mas são espíritos muito superiores. Tá? O Chico era, e a gente tem um profundo respeito pela obra que ele deixou. Bom, vamos à pergunta 858, você manda. Por que razão os que pressentem a morte a temem geralmente menos do que os outros? A própria resposta vai esclarecer. Quem teme a morte é o homem, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende ser ela a sua libertação. E espera, às vezes até com ansiedade. Porque estão sofrendo tanto, mas sabe que a vida continua. Isso é muito importante, saber que a vida continua, que nós não somos só matéria. Então, existem pessoas com 80, 90 anos, que já falam na morte, porque sabem que aquilo vai acontecer mesmo, não tem jeito. Estão preparando. Pode-se até pedir a Deus para ser menos dolorosa pelas circunstâncias que pode ocorrer. Exato. Mas quando se é um espírito elevado em conhecimento e principalmente em atitudes justas, honestas e morais, esse espírito não teme tanto a morte, caminha tranquilamente como Jesus o fez, né? Exato. Mas, vamos lá, para a pergunta 859. Isso. Com todos, não, vamos ler a 858 de novo. Quem teme a morte é o homem, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende-se era a sua libertação e espera. O Chico disse isso muitos meses, talvez anos, antes do seu desencarne. E como faz falta. Vamos para 859 então. Com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, se dá o mesmo com a morte, que não pode ser evitada quando tem de ocorrer? A resposta é a seguinte, pessoal. São de ordinário coisas muito insignificantes, de sorte que vos podemos prevenir deles e fazer que os eviteis algumas vezes, dirigindo o vosso pensamento, pois nos desagradam os sofrimentos materiais. Isto, porém, nenhuma importância tem na vida que escolhestes. Agora é importante, a fatalidade verdadeiramente só existe quanto ao homem em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. Então, fatalidade mesmo é nascer e desencarnar. Sendo que a vida continua aqui e no mundo espiritual. Então é tão racional a doutrina espírita, que todos nós temos acesso através do estudo ou de experiências mesmo. Em certa ocasião, fazíamos nós, em nossa casa,
com o nosso querido irmão Miguel, que era o espírito que nos assistia na época. Então, nesse dia ele incorporou-se uma outra pessoa, essa foi feita na minha casa, com a minha esposa presente também. E nos disse assim, aconteceu. Aconteceu o quê? E ficamos insistindo com ele, ele disse assim, eu não posso revelar agora, mas posso revelar dentro de 2 ou 3 minutos. Aí eu disse para ele assim, mas não poderia dizer mais alguma coisa para a gente? Ele disse, não, eu simplesmente não sei, mas ouvi a notícia e quero confirmar. Ora, uns 2 minutos depois da reunião continuou, disse, já sei quem é, posso dizer para você. Aí morreu um deputado, foi uma facada. Mas morreu como? Aí foi uma facada, me lembro dele. Então foi o professor Edson, né? Edson, isso. Nascimento, né? Eu não sei o nome dele, era o que recebia o Dr. Fritz, não é isso? E que recebia o Dr. Fritz, né? Aquilo Exato. correu rápido. Então eu fiquei sabendo na minha casa antes da imprensa saber. Exato. Foi uma curiosidade. Seu Gama, só uma pergunta. Então, nós podemos dizer que fatalidade nós sabemos que é morrer, viver e desencarnar. Esses atos da fatalidade são só na vida material, não na vida moral. Não, na vida moral não. Na vida não há não é fatalidade em isso? relação aos atos da vida moral. Tem uma pergunta que especialmente nos diz isso. Exato, ok, tá certo. Quer testar? Vamos tentar arriscar. Quem sabe a 259? Vamos lá. 259? Eu faço a pergunta então. Do fato de pertencer ao espírito à escolha do gênero de prova que deverás sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? Pode você ler a resposta. Isso. Todas não, porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Importante. Escolhestes apenas o gênero das provações. Então, veja bem, não precisa entrar em detalhes maiores. Nós escolhemos o gênero da provação. Aí tudo pode acontecer. Então, nada ficará na Terra em uma encarnação sem que tudo se cumpra. Se você evitou que determinadas coisas ocorressem, em outra vida você vai passar por essa experiência também. Exato. Nem que seja que apenas você faça sofrer alguém essa coisa e fica com esse débito e vai ter que passar por ele, nessa vida ou em outras vidas. Exato. Por isso que é importante amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Agora, se erramos eventualmente, digo por mim, que eu ainda sou um ser humano com deficiências, também erro. E quando erro, me arrependo, sei que não adianta pedir perdão a Deus, porque ele diz, claro, né, isto que tu semeias, isto também ceifará. Se eu não ceifei agora, eu vou ceifar em outra existência. É justo. Exato. Passemos a 859A. Haverá fatos que forçosamente devam dar-se e que os espíritos não possam conjurar, embora o queiram? A resposta é a seguinte. Há, mas que tu viste e pressentiste quando, no estado de espírito, fizeste a tua escolha. Agora, Importante, né? não, eu queria fazer o seguinte, corrija com a pergunta 258 e volta a ela, que aí você vai ver que interessante, como o livro dos Espíritos não se contradiz. A 258. Ela é pequenininha. Eu não tenho ela aberta aqui, não. Mas chama 258. Escolha de provas, né? Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Olha a resposta, gente. Ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. E tem a ver um esclarecimento. Então, não é Deus que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus. Isto. Porque foi Deus que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Tá? Então, Deus estabeleceu essa lei de forma que isto que tu semeias, Jesus dizia uma lei com perfeição nessa frase, olha só,
isto que tu semeias, isto também ceifarás. Não importa, vai ceifar agora, porque você marcou conscientemente ou porque está no seu caminho, não tem solução. Você evoluir sem quitar aquilo tudo que fez, como por exemplo, eu admito que uma pessoa muito competente, um verdadeiro santo, ligou-se a essa ou aquela religião. E aí diz que o santo pode dizer que ele está perdoado, não está não. Porque a menos que ele tenha quitado tudo, não está. Vai ficar bom e vai para casa? Não. Então, quando se pode ficar curado, é porque aquele gênero de prova atingiu o seu objetivo. Exato. Que isto que tu semeias, disse o mestre, isso também sei falar, e se vê com a perfeição de Deus e de Jesus também, dizendo para nós, em poucas palavras, aquilo que a gente demora para se explicar. Agora sim, voltemos ao fato. Vamos então, lá. continuando, né? É. Não creias, entretanto, que tudo o que sucede esteja escrito, como costumam dizer. Um acontecimento qualquer pode ser a consequência de um ato que praticaste por tua livre vontade. Da vida anterior ou nessa. É isso. De tal sorte que, se não o houvesses praticado, o acontecimento não se teria dado. Imagina que queimas o dedo. Isso nada mais é senão o resultado da tua imprudência e efeito da matéria. Agora, importante, só as grandes dores, os fatos importantes e capazes de influir no moral, Deus os prevê, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. Vejam só que importante essa aqui, influir no moral. É por isso que nós estamos estudando as leis morais, porque elas são verdadeiras. Não quer dizer que esteja programado para ocorrer, não. Nós somos livres diante das leis morais, mas vamos responder. Sim, pelo que nós fizemos. Entendeu? Exato. Por exemplo, agora, estamos passando necessidade, com muita gente com fome, etc. Eu sou obrigado a contribuir? Aonde a resposta? Moralmente, sim. Sim. Não está em lei nenhuma, não. É moralmente, sim. Não fez? Em determinados casos, poderá ver se havia possibilidade de fazer, etc. Mas se não fez, vai responder por ele. Sabia que poderia. Sabia que poderia. Aí tem o erro. Pois é. Então, aí vem o resgate também, né? Perfeitíssimo. Então, o livro dos Espíritos não se contradiz entre si. Exato. Então, seu Gamba, 860. Pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente? Por favor, Vecmir, eu prefiro que você lê melhor do que a eu, resposta que eu tenho diz esse o problema na seguinte: vista. pode-o, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Acresce que, para fazer o bem, como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida, facultado lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Então temos o seguinte, por exemplo, estamos diante de um problema muito sério, mas tem uma determinada pessoa que, estando naquela situação, ele vai desencarnar, porque estava determinado que ele desencarnasse daquele dia. Isso. Mas era muito importante que ele permanecesse vivo, porque ele estava fazendo uma pesquisa, e essa pesquisa era muito importante para obter um novo medicamento ou algo semelhante. Então ele pode receber uma moratória. Isto. E ele fica mais 1, 2 ou 5 anos, subitamente, ninguém sabe o porquê, mas espiritualmente se sabe. Merecimentos anteriores. Exatamente. Mas temos que fazer mais um intervalo. fazer mais um intervalo, Tudo pessoal. bem. Então, comanda voltamos em 1 minuto. Até já.
voltando com o terceiro bloco do programa Enfoque Espírita. Estamos estudando a lei de liberdade, não é isto? Isso. E estamos exatamente na pergunta agora, que vamos ler, 861, que diz o seguinte: ao escolher a existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser assassino? Claro que não, é a resposta. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um dos seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que ao crime precederá quase sempre de sua parte a deliberação de praticá-lo. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la, ou não. Se soubesse previamente como homem teria que cometer um crime, estaria a isso predestinado. Mas não existe predestinação para o mal. Perfeito. Ficai, pois, sabendo que ninguém há predestinado ao crime, e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade do livre-arbítrio. Essa resposta é bem detalhada. Demais, sempre confundir duas coisas muito distintas: os sucessos materiais da vida e os atos da vida moral. Ressalto no meio da resposta a importância de estudar as leis morais. Ah, com certeza. A fatalidade, que algumas vezes só existe com relação aos sucessos materiais, cuja causa reside fora de vós e que independe da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, olha a vida moral de novo, Vecmília, por favor. Exatamente. Quanto aos atos da vida moral, esses emanam sempre do próprio homem, que, por consequente, tem sempre a liberdade de escolher. Portanto, no tocante, pois, a esses atos, nunca há fatalidade. Portanto, concluindo, não há fatalidade em relação aos atos da vida moral. Isso é importantíssimo Isso é dizer. muito importante. Não há fatalidade em relação aos atos morais. Então, todas as vezes que a nossa consciência é que nós estamos fazendo uma coisa que é contra a lei de Deus, isso vai ficar registrado, mas vai ter resgate. Assim como o bem que você fez também fica registrado, e para sempre. Aonde? No seu perispírito. O que ele vai fazer? Ele é um crédito para você, nada mais, porque você fez atos bons. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É uma lei de Jesus, mas é uma lei moral. Moral. Por isso é tão importante o estudo das leis morais. Perfeito. A 862, seu Gani, o senhor quer fazer a pergunta? Porque a resposta é bem Vamos lá, grande. pode ter um pouco grande. Isso. Pessoas existem que nunca logram bom êxito em coisa alguma, que parecem perseguidas por um mau gênio em todos os seus empreendimentos. Não se pode chamar a isso fatalidade? Será uma fatalidade se lhe quiseres dar esse nome, mas que decorre do gênero da existência escolhida. É que essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a paciência e a resignação. Isso é fantástico, né, seu Gama? Você vê então, quando você está visitando um doente que nasceu assim, posso contar alguns casos previstos na doutrina, mas ficaria muito longo. Então, situações que não tem jeito. Até a resposta de um Chico, quando a pessoa já tinha suicidado tantas vezes, né? Ah, sim. E aí veio naquele estado que veio sem as pernas, etc. Exato. Perfeito. Então, continuando, seu Gama. Entretanto, não creias seja absoluta essa fatalidade. Resulta muitas vezes do caminho falso que tais pessoas tomam, em discordância com suas inteligências e aptidões. Grandes probabilidades tem de se afogar quem pretender atravessar a nado um rio sem saber nadar. O mesmo se dá relativamente à maioria dos acontecimentos da vida. Quase sempre obteria o homem bom êxito se só tentasse o que estivesse em relação com as suas faculdades. Agora, importante. O que o perde são o seu amor próprio
e a sua ambição, que o desviam da senda que lhe é própria e o fazem considerar vocação, o que não passa de desejo de satisfazer a certas paixões. Fracassa por sua culpa, mas, em vez de culpar-se a si mesmo, prefere queixar-se da sua estrela. Por exemplo, que seria um bom operário e ganharia honestamente a vida, mete-se a ser mau poeta e morre de fome. Para todos haveria lugar no mundo, desde que cada um soubesse colocar-se no lugar que lhe compete. Essa última frase é fantástica. Olha, veja só, contando casinhos, às vezes uma resposta fica mais objetiva. Isso consta na doutrina espírita em mais de um livro. Um belo dia, lá em Uberaba, Chico caminhando, levando comida para as pessoas naquelas favelas que lá são muito interessantes, é tudo no plano, né? Não tem propriamente assim muitas montanhas. Então, curiosamente, veio uma pessoa para ele: Chico, existe explicação para o meu caso? Ele disse: o que é? Eu tenho um filho. Ele nasceu cego, surdo e mudo. E também ele não tem os braços. E agora, Chico, quer lhe cortar as pernas. Isso é justo? Existe explicação para mim? Chico, eu não tenho a menor ideia. Mas eu vou perguntar a Emmanuel. Eu perguntou, Emmanuel disse: espera, eu vou procurar saber. E aí ele continuou com as visitas das casas. Depois ele retornou, que Emmanuel já tinha a resposta, podia dar para ele, voltou àquela família e disse para a senhora, tenho agora a sua resposta. Existe explicação disso para mim? Você perguntou, e eu, Chico, estou lhe respondendo, mas não sou eu que sei, não. Emmanuel mandou dizer o seguinte: este cidadão suicidou-se nas 10 últimas vidas. Agora ele veio de uma forma que ele vai ter que suportar uma parte, porque ele tem que gostar da vida física, quer queira, quer não. Então, sim, se é possível e necessário, corte-se-lhe as pernas, porque estava previsto. Que coisa Nada horrível. que você faz de errado fica sem resgate. Porque na realidade, aí existe uma coisa chamada imposição na reencarnação, né? Porque o espírito às vezes é tão rebelde que não quer exatamente passar por aquilo tudo, mas ele tem que passar para fazer o resgate dele. E você só explica essa justiça divina como perfeita, no caso, quando você olha uma pessoa nesse estado, se você for espírita, que se não tiver reencarnação, não tem como consertar isso. Não tem como consertar, exato. Não tem. Não tem como justificar esse ato. Não tem, com A certeza. beleza está aí. 863 eu vou ler, porque você está lendo muito bem. Os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a enveredar por um caminho de preferência a outro e não se acha ele submetido à direção da opinião geral quanto à escolha de suas ocupações. O que se chama respeito humano não constitui um óbice ao exercício do livre-arbítrio? A resposta diz o seguinte, pessoal: são os homens e não Deus quem faz os costumes sociais. Se eles a estes se submetem, é porque lhes convém. Tal submissão, portanto, representa um ato de livre arbítrio, pois que, se o quisessem, poderiam libertar-se de semelhante jugo. Por que, então, se queixam? Fala-se-lhes razão para acusarem os costumes sociais. A culpa de tudo devem lançá-la ao tolo amor próprio de que vivem cheios e que os faz preferirem morrer de fome a infringi-los. Ninguém lhes leva em conta esse sacrifício feito à opinião pública. Ao passo que, importante, Deus lhes levará em conta o sacrifício que fizeram de suas vaidades. Isso é fantástico, seu Gama. Literalmente, é um estímulo para que você se desfaça das suas vaidades. Pois é, então,
É tão perfeito isso que permite ao homem de muitos recursos, ou à mulher de muitos recursos, caminhar firme e seguramente, independente de mais nada. Ou não caminhar, você é livre. Mas, Exato. de novo, a expressão de Jesus, simples, objetiva, diz: isto que tu semeias, isto também ceifará. Não é diferente, não tem uma mais ou menos, não, é exatamente igual. Pois é, isso nos leva exatamente porque Deus diz, a frase é a seguinte, pessoal: Deus lhes levará em conta. Nas perguntas 747, diz o seguinte: como Deus nos avalia? Através de quê, seu Gama? Da nossa intenção. Se Deus nós julga. temos a intenção com a ação, para nós tirarmos as nossas vaidades, nós estamos fazendo o quê? Qual é isso que tu semeias, isso semeará, ceifarás. Então, nós estamos o quê? Eliminando as coisas ruins que estão à nossa volta. Consequentemente, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo a nossa evolução. Eu conheci um cidadão que os filhos diziam que o pai não agia bem. E eu dizia, então um dia ele cogitando para mim, eu tenho dificuldade que meu pai não acha bem. Eu digo, como assim? É porque ele bebe, ele fuma. E eu não, abre isso para terceiros, eu não gosto disso em casa. Cada um receberá pelo seu plano. Isso que tu semeias, isso também ceifará. Você não vai ceifar isso, pode estar tranquilo, não vai te prejudicar. Perfeito. Mas aí ele vai. Então, continuando aqui na resposta 863, diz o seguinte: não quer isto dizer que o homem deva afrontar sem necessidade aquela opinião, como fazem alguns, em que há mais originalidade do que verdadeira filosofia, tendo desatino em procurar alguém ser apontado a dedo, ou considerado animal curioso, quanto acerto em descer voluntariamente e sem murmurar, desde que não possa manter-se no alto da escala. Simplesmente fantástico. As perguntas são bem objetivas. E até a gente vê que contraria, de certa modo, o que dizia na época, as questões sociais. Tá? Uhum. Então, vamos ver aqui, Miriam, dá ainda mais alguma pergunta? Fazemos. A 864, então, seu Gama. Então, vamos lá. É pergunta pequena, dá para fazer. Assim como há pessoas a quem a sorte em tudo é contrária, outras parecem favorecidas por ela, pois que tudo lhes sai bem. A que atribuir isso? Olha a resposta fantástica dos espíritos. De ordinário, é que essas pessoas sabem conduzir-se melhor nas suas empresas, mas também pode ser um gênero de prova. Olha que coisa interessante. O bom êxito as embriaga, fiam-se no seu destino e muitas vezes pagam mais tarde por esse bom êxito, mediante reveses cruéis, que a prudência as teria feito evitar. Conhecemos, por leitura em jornais, pessoas que ganharam a loteria. Exato. Até a loteria federal, aquela que é muito grande, e estão na miséria. Por quê? Você sabe desse fato. Então, o que acontece é isso. A fortuna veio às mãos, ele não soube utilizar, e hoje voltou a uma situação que era antes e ainda cheio de outros problemas. Por quê? A Jesus é o objetivo. Porque isto que tu semeias, isto é o que ceifará. Então, onde é que você pode jogar alguém uma fortuna fora? No jogo, no vício, não é? Exato. Então, isso nós podemos concluir, seu Gama, que se nós ganharmos ou viermos às nossas mãos uma determinada herança, não importa especificamente o quanto, mas o importante é que nós devemos fazer e utilizarmos aquilo da melhor forma em favor de terceiros. Logicamente, se veio a nós, podemos usufruí-la, mas com certa prudência. Certa prudência e procurando ajudar os outros. Sim, sim, sim. Né?
Olha a frase do nosso programa com a qual concluímos mais uma Exato. vez. Olha, que você mesmo quer, com a sua ênfase, falar sobre ela, que eu fala. faço? Então diz de Chico Xavier o seguinte, aspas, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. É lógico, pessoal, que nós sempre, se nós utilizarmos o nosso livre-arbítrio para o bem, sempre nós vamos caminhar para um novo fim. Mas, infelizmente, seu Gama, nós estamos realmente no nosso final do nosso programa de hoje. Eu sinto pena, não por mim, por vaidade, com a idade que eu estou, um ano mais velho do que da última vez. Porém, o que eu quero dizer com isso? Nós temos que aproveitar as oportunidades da vida. Eu não nasci espírita, mas hoje eu sou muito feliz por ser espírita, porque fé inabalável, isso é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Encarar a razão, o espiritismo é imensamente racional. Que haja paz e felicidade em todas as casas dos brasileiros. Então, pessoal, o programa Enfoque Espírita é aos sábados, às 7h30. Reprise, às segundas-feiras, às 0h30. Às quartas-feiras, às 6h30. Às quintas-feiras, às 0h30. Mantenhamos pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. Muito bem. TVC, a TV do Correio da Manhã.